Você sabe que Deus é o Criador do universo, né? Deus criou as galáxias, criou os planetas, criou este planeta, criou a vida neste planeta. Deus é o grande designer, projetista. E Ele projetou mais coisas além dessas tão grandes coisas, né? E uma delas, sem dúvida nenhuma, é a família. Pode até colocar já aqui isso. A família é um projeto também de Deus. E a grande prova de que a família, assim como as galáxias, é um projeto de Deus, é que quando ela é administrada, quando ela é conduzida da forma como Deus planejou, dá muito certo. Isso só traz felicidade. Existem leis que regem o universo e leis que regem as relações humanas. Todas elas foram legisladas, foram criadas, né, por Deus, para o nosso bem. Se eu subir uma escada agora e me atirar dela, eu só vou sofrer, porque ele desafiar a lei da gravidade. Você é livre, você pode fazer isso. Você pode se atirar de cima de um penhasco. Eu vou desafiar essa lei, mas você vai sofrer as consequências. O casamento foi instituído, a família também, sob leis que Deus estabeleceu lá no princípio. Nós vamos daqui a pouco ler sobre essas leis e regras que Deus estabeleceu para o nosso bem lá no Éden. Eu posso transgredir essas leis, eu posso viver em desacordo com elas, mas eu vou também pagar as consequências se fizer isso. Pelo contrário, se eu viver de acordo com essas leis, eu serei feliz e estarei protegido. O que eu quero fazer esta noite com vocês é uma viagem através da Bíblia. Nós vamos aqui analisar em linhas gerais, né, porque o tempo realmente não permite uma abordagem tão longa assim, mas analisar algumas famílias que eu escolhi a dedo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e extrair lições delas. O que eu acho maravilhoso desse livro, a Palavra de Deus, é o fato de que ela não esconde os defeitos das pessoas. Até porque Deus quer que nós entendamos que nós podemos ser santos, como esses homens e mulheres foram, ainda que tenhamos percalços no nosso caminho, ainda que aqui e acolá cometamos erros ou até caiamos, necessitando de uma mão amiga que nos levante, né? As famílias que estão aqui não foram perfeitas, nenhuma delas, e isso é um alento para nós, porque a minha família não é perfeita, e nem a sua, tenho certeza disso. E no entanto nós podemos sonhar com a presença de Deus entre nós, assim como essas famílias sobre as quais eu vou falar também tiveram Deus presente ali, e por isso puderam ser vitoriosas. Eu espero que essa mensagem dessa noite, ela traga esperança para nós que temos famílias imperfeitas. Que essa mensagem realmente mostre para nós que quando Deus está presente, tudo o que Ele sonhou para nós é possível. Tá bom? E a primeira família que eu quero mencionar, convido vocês a abrirem a Bíblia em Gênesis capítulo 2, é justamente a primeira família, né? Vamos começar pelo começo. Gênesis capítulo 2, nós vemos aqui o relato das origens. Primeiro casal na terra, Adão e Eva. Inclusive há pessoas que não aceitam a literalidade desses capítulos iniciais da Bíblia, mas se não aceitarem, fica difícil inclusive defender o conceito de família, porque a família começa aqui, o casamento começa aqui, e não é à toa que hoje existam pessoas questionando, duvidando e destruindo o casamento heterossexual monogâmico. Por quê? Porque o inimigo de Deus, há um bom tempo no passado, especialmente no século XIX, né, com o fortalecimento daquilo que as pessoas conhecem como teoria da evolução, conseguiu minar a confiança, se não em toda a Bíblia, mas pelo menos nos primeiros capítulos dela. Mas é ali que está, entre outras coisas, ali também está o sábado, né? Mas também ali está o casamento, como nós cremos que deve ser, nós adventistas, nós cristãos. Por isso nós também cremos que Gênesis, os primeiros capítulos, se tratam de uma história literal. É histórico, não é metafórico, não é alegórico, não é um mito, é uma história real. E por isso eu começo por aqui. Gênesis 2, 18 a 25, Moisés registrou o seguinte: Então o Senhor Deus declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie.
e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim, o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então, o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas. A primeira cirurgia e a primeira anestesia da história, né? Tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Primeira clonagem ultra avançada com modificação genética na história. Isso é científico, né? Embora a linguagem seja bem simples. Verso 23. Disse então o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Há uma série de lições que nós podemos extrair desse capítulo, desse trecho aqui, né? Mas eu tenho outros casais para analisar nessa noite. Mas primeiramente, fica aqui uma lição para os pais. Você achou que ia começar com um casal, né? Mas não, primeiro tem uma lição para os pais aqui. Pense comigo. Você acha que Deus, o Criador, não poderia ter dado nomes muito mais bonitos e mais apropriados para os animais do que Adão deu? O que você acha? É lógico que sim. Mas quando Deus chega para Deus e fala assim: Senhor, eu dei o nome para esse aqui de boi. Boi? Adão, que lindo. Muito bom. Senhor, esse aqui vai se chamar ornitorrinco. Nossa, Adão, nem eu pensaria num nome tão bonito. Ornitorrinco. Convenhamos, não é tão bonito assim. Tudo bem, em português, eu não sei que língua Adão falava e nem o nome que ele deu para o bicho. Mas eu tenho certeza que muitos nomes não eram essas coisas. E que Deus daria nomes muito melhores. Mas Deus deu valor ao filho. E a gente às vezes erra. Por exemplo, quando a mãe pede para a filha pequena ajudar a lavar a louça. E a filha vai, se esforça e a mãe diz: filha, deixa que eu faço, deixa, não está legal, não está sujo. Não está agindo como Deus. É claro que a mãe faria muito melhor. Mas Deus, o Criador do Universo, tratou Adão com respeito e valorizou o serviço dele. Que lindo, Adão, que nome maravilhoso, vaca. E assim ficou, girafa, né? E Deus valorizou o seu filho. Valorizemos nossos filhos. Vamos elogiar quando merecerem elogio, né? Ainda que não sejam como nós também perfeitos. Porque nós também não fazemos coisas perfeitas. Nunca faremos. E muito menos nossos filhos que estão crescendo. Então a primeira lição que eu tiro desse capítulo é esta, né? Demos valor àquilo que nossos filhos fazem, como Deus fez com Adão. Mas depois vem realmente o ápice do relato, que é o fato de que Adão, como todo homem, demorou um pouquinho para perceber. Meu pai, eu estou sozinho. Se fosse a mulher, eu perceberia mais rápido, ela é mais perspicaz, né? Mas Adão demorou um pouquinho. Deus teve que deixar dar um nome para vários animais antes de perceber que todos eles têm uma contraparte e cadê a minha? Quando ele percebe que o Éden não estava completo e nem perfeito ainda, Deus então faz com que ele seja anestesiado e, como lemos aqui, de um osso lateral, tem toda uma simbologia, você conhece, né? Não foi da cabeça, para que a mulher se sentisse superior, nem tocou para o lado do calcanhar, para que ela não fosse pisada e se sentisse inferior, foi do osso do lado, na costela, que significa o quê? Companheirismo. Você está do meu lado, não está acima nem abaixo. A mulher foi criada igual ao homem, com as mesmas prerrogativas. O pecado alterou essa dinâmica, mas inicialmente os dois tinham a mesma autoridade, a mesma posição diante de Deus. Ambos eram a imagem e semelhança de Deus. E fica aqui agora um grande conselho para os solteiros, porque até casar, Adão também foi solteiro, né? É dito assim: por essa razão, o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne.
essa é a equação que traz felicidade. Primeiro passo é deixar pai e mãe. Quando que um homem e uma mulher podem deixar a casa paterna? Quando que eles são aptos e capazes de fazer isso? Quando estão maduros o suficiente. Quando já podem caminhar com as próprias pernas, não é? Então, o primeiro passo para um casamento bem sucedido é maturidade. É poder ser independente, não do amor dos pais, porque isso vai ser para sempre, mas independente da tutela deles. Você pode ter o seu próprio lar agora, você tem condições para isso. Então, maturidade. Segundo, unir-se à sua mulher ou ao seu marido. O que é isso aqui? Casamento. Primeiro passo, ou segundo aqui, vem o casamento. E por último, tornar-se uma sua carne. Quer dizer o quê? Intimidade sexual. Se os seres humanos, e eles têm feito isso com muita frequência, invertem essa ordem dos fatores, o produto vem todo torto, todo alterado. Nesse caso, a ordem dos fatores altera sim o produto. Maturidade, bênção de Deus no casamento e depois sexo, relação sexual, intimidade plena, a coisa mais íntima que um homem e uma mulher podem ter neste mundo, que é a sexualidade. Inverter essa ordem é como pular na escada achando que vai desafiar a gravidade e não vai sofrer. Infelizmente, vai. Não pode voltar para Deus depois, não pode se arrepender? Pode. Deus é o Deus da segunda, terceira, quarta chance. Mas muitas vezes cicatrizes acompanham as pessoas para o resto da vida. Você pula na escada, quebra a cara. Você vai se recuperar, possivelmente, mas poderá ficar com uma marquinha, né? Uma cicatriz. Você inverte a ordem das coisas quando Deus diz com respeito à lei moral, à lei da sexualidade. Você pode se recuperar disso? Pode, mas pode ser que fiquem marcas também para a vida. E Deus não quer que isso aconteça. Então eu falo com muito carinho, especialmente aos solteiros. Pensem bem, né? Se vale a pena, por um instante de prazer, jogar fora talvez uma felicidade completa para toda a vida. É bom pensar seriamente nisso, né? Porque Deus não quer privar você do prazer. Muito pelo contrário. Ele quer que você tenha um prazer pleno no contexto adequado. Com a pessoa certa, no momento certo e no contexto certo. E o contexto certo tem nome. Casamento. Né? Segunda família que nós vamos analisar nesta noite está lá em Gênesis capítulo 18. Avança um pouquinho. Aqui tem várias famílias interessantes, bonitas, né? Gênesis capítulo 18, versos 18, 19 e 22. 18, 19 e 22. Um detalhezinho apenas, né, com respeito a Adão e Eva ainda, né? O casamento, para Deus, aquilo que Ele abençoou, ele tem características muito claras. Tem que ser heterossexual, um homem e uma mulher. Tem que ser monogâmico, é um homem e uma mulher. O homem depois é que inventou coisas diferentes, poligamia e tal, mas Deus originalmente criou assim. E fidelidade para toda a vida. Isso é casamento. Os homens inventaram outras modalidades, mas não podem chamar isso de casamento, mais que eles queiram. É como eu queria dizer que o vermelho é azul. Por mais que eu me esforce para redefinir, isso aqui é uma cadeira. Não é, isso é um púlpito. Você pode fazer o que você quiser para ter malabarismos linguísticos, para tentar alterar o significado, mas isso é um púlpito. Casamento é um homem e uma mulher. Outras coisas, se quiser chamar de união civil estável, pode até ser. Mas casamento tem uma história, tem um contexto e tem uma bênção. É isso que a gente acabou de ler aqui no Gênesis. 18, 19 e 20, aqui encontramos uma outra família e lemos aqui o seguinte: Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Olha o papel do pai aqui, né? Fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Verso 19, já li, agora o verso 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Bom, como eu também disse antes, aqui eu repito, há muitas lições desse texto, mas eu vou ficar com a mais importante delas. Abraão foi escolhido por Deus para ser um bom pai, para criar seus filhos e descendentes nos caminhos do Senhor. Ninguém tira esse papel de um pai. Só ele pode tirar, se ele não quiser ser o sacerdote da família.
mas é uma honra que Deus concede a vocês, pais, serem os sacerdotes do lar, no sentido de guiar seus filhos no caminho do Senhor. Eles poderão lá na frente se desviar? Poderão, eles são livres, mas você fez sua parte, ensinando a todo momento, sendo você o grande ensinamento, você a grande lição para eles, do poder de Deus atuando na vida. E em segundo aqui, no verso 22, que eu acho lindo, né? Alguns homens de Abraão foram viajar para Sodoma, foram por seguir o caminho deles, só que Abraão permaneceu ainda diante do Senhor. O que faz diferença na vida de um pai e de uma mãe cristãos é isso aí. Enquanto outros talvez achem que uma simples oração pela manhã e outra à noite são suficientes, pais como Abraão sabem que o sucesso deles depende de permanecer ainda na presença do Senhor. Orar mais comunhão com Deus, mais leitura da Bíblia, porque se há uma missão importante nesse mundo, nesse universo, eu diria até, é a de pai e de mãe. Porque você está criando algo para a eternidade, um caráter, um ser humano, porque Jesus deu a vida, então não tem preço. Se você é pai, você tem nas mãos um tesouro inigualável, incalculável. Por isso Abraão entendia que o segredo do sucesso como pai estava em permanecer ainda mais na presença do Senhor. E sabe o que Abraão fazia também, além disso? Volte um pouquinho no capítulo 12 de Gênesis 12, vamos ler aqui os versos 7 a 9. Religião não é só teoria, não são só palavras, não é apenas uma coisa de fim de semana. Religião é coisa prática. E veja como Abraão vivia a dele. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali também um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. A religião de Abraão era prática e se manifestava de um modo muito especial por meio da construção de altares. Você sabe que nos altares eram sacrificados os cordeiros, e os cordeiros simbolizavam Jesus. Então não é nenhuma violação do texto dizer que os altares simbolizam hoje o culto familiar. Porque é no culto familiar de modo especial que a gente invoca a Deus e que a gente pede que o Cordeiro de Deus esteja presente entre nós. Abraão não vivia só de uma religião teórica, ele era o líder espiritual e ele construía altares. Por onde ele passava deixava um altar, por onde ele passava deixava uma marca de que ali tinha passado um cristão, um servo de Deus. Os pais hoje têm feito a mesma coisa. Eu sei que nessa semana de família, alguns oradores certamente já falaram sobre o culto familiar. Eu não posso deixar de falar disso também, porque é algo muito importante. Se for preciso, como alguns anos atrás fizemos em casa, corte até o telejornal, que eu sei que novela vocês não veem. Então assim, o telejornal, pelo menos alguns pensam, não, mas eu vou me informar e tal. Se informe de outro jeito, né? Até porque o mundo do cão a gente sabe que já é. Então, se for para fazer o culto, deixe qualquer outra coisa, porque ele é muito importante. Tem filhos pequenos? Faça um culto simples, 15 minutos, uma, duas musiquinhas ali de louvor apropriadas para a criança, leia um pequeno trecho da Bíblia ou um livrinho apropriado, né? Faça uma oração singela com seus filhos, né? Como é gostoso, lá em casa a gente faz na cama do casal, a gente parece um ninho, né? A gente ali chama os 3 filhos, vamos todos para lá, aí cantamos as nossas músicas do computador, oramos juntos, é algo muito gostoso. Agora que eles estão maiores, eu pego a Bíblia, uma tradução mais contemporânea, aí lemos um pequeno trecho e eu pergunto para eles, o que vocês entenderam? E eles vão comentando, você já está ensinando as crianças a não só lerem, mas interagirem com o texto bíblico, né? É muito bom isso e faz muita diferença. Eu não tive esse privilégio na minha infância, mas eu quero que meus filhos tenham daqui para frente, e lá adiante eles tenham boas recordações dos momentos do culto familiar, e possam reproduzir isso na família deles, minhas filhas e meu filho. Abraão fazia isso, e vejam como Isaac foi, né? Um grande homem de Deus. Gênesis 24, 50. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca,
leve-a com você, e que ela se torne a mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. Verso 67. Isaac levou Rebeca para a tenda da sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Verso 50 diz: isso vem do Senhor. Deixa eu contar um detalhe aqui da minha experiência. Eu me converti com 18 anos. Fui batizado com 18 anos. Comecei a conhecer a igreja lá pelos 16 anos. Quando eu me tornei adventista, um pouco antes, eu namorava uma moça lá em Criciúma, Santa Catarina. Só que ela não quis saber da igreja. Eu ia para a igreja, ela ia para a balada. Naquele tempo eu chamava balada, mas é mais ou menos o que hoje é balada. Eu ia para os gravadores, ela não queria saber disso. Eu a convidei para estudar a Bíblia, ela não mostrou interesse. E chegou um momento que eu entendi que eu precisava tomar uma decisão séria. Porque casamento, nem todo namoro chega ao casamento. Mas em tese, você namora para casar, né? E eu pensei, como que eu vou me casar com uma pessoa que não quer saber do Deus que eu estou amando e que eu quero servir? E eu terminei o nosso namoro. E disse para Deus o seguinte: Senhor, eu só voltarei a namorar no dia em que tu me apresentares uma mulher cristã, adventista, missionária, não quero só adventista, missionária, e, Senhor, bonita. Porque eu já acreditava no Deus que é do universo, eu sou criacionista, eu sei que Deus é todo poderoso, quando Ele abençoa de uma forma completa, né? E numa quarta-feira, não vou contar aqui a história, não dá tempo, né? Quem sabe um dia a gente conte aqui com mais detalhes, você pode pedir para a Débora contar essa história, da perspectiva dela. Mas numa quarta-feira, no culto de quarta-feira, eu conheci a mulher que Deus havia com a qual Deus me respondeu a oração. Vale a pena. Eu fiquei 1 ano esperando por uma namorada. 1 ano sem namorada. Quanto tempo, né? Mas eu esperei no Senhor. Senhor, que seja de ti, como diz aqui no verso 50. Isso veio do Senhor. Quando eles reconheceram que aquela circunstância estava sendo moldada por Deus, o pai da moça, olha que homem de Deus também, né? Vem alguém na sua casa e conta uma história: olha, eu vim aqui para buscar sua filha para casar com o filho do teu parente lá. Que história é essa? Mas ele era homem de Deus. E ele viu que Deus estava agindo ali. Isso vem do Senhor, o que eu posso fazer? Ele entregou a filha. E quando ali Isaac viu a Rebeca, ele amou aquela mulher. Ele se casou com ela e teve uma vida muito abençoada. Ele teve uma única esposa, Isaac, né? Certamente ele aprendeu coisas interessantes com seu pai e deixou os maus exemplos do pai também ali de lado, né? Também temos que ter sabedoria para fazer isso, muitas vezes. Uma bênção, quando vem do Senhor. Outra história bonita está ali em Gênesis 26. Avance um pouquinho. Gênesis 26, versos 7 e 8. Ainda com respeito a Isaac, aqui nós vemos que muitas vezes a gente herda também características negativas dos pais. Isaac não foi perfeito. Quem foi? E aqui ele comete um deslize. Mas não quero me prender no deslize dele e deter nisso. Eu quero me deter num outro detalhe interessante aqui, que talvez passe despercebido quando você faz o ano bíblico. Quando os homens do lugar lhe perguntaram sobre a sua mulher, Isaac disse: é minha irmã. Na verdade, ela era parente dele mesmo, né? Ele prega uma meia mentirinha aqui para se safar, porque ela era bonita. Isso não aconteceu com o pai dele também? Olha como os filhos imitam tudo nos pais. Cuidado, hein? Abraão também pregou uma mentirinha no passado para se livrar da morte, porque Sara era muito bonita. Agora Isaac passa pela mesma situação. Ele fala: minha irmã. Ele teve medo de dizer que era sua mulher, pois pensou: os homens desse lugar podem me matar por causa de Rebeca, por ser ela tão bonita. Olha o perigo de orar para Deus te dar uma mulher bonita. 8. Isaac estava em Gerar. Já fazia muito tempo. Certo dia, Abimeleque, rei dos filisteus, estava olhando do alto de uma janela quando viu Isaac acariciando Rebeca, a sua mulher. E aí ele fica indignado: mas peraí, que história é essa? Ela é tua mulher, não é irmã coisa nenhuma. Mas deixa para lá o aspecto negativo da história e fiquemos com esse verso lindo: Isaac acariciava a sua mulher. Casais casados têm que ser carinhosos. Você acha que beijo e abraço é só no tempo do namoro? Aliás, o namoro tem que
cuidar um pouco desse aspecto, mas no casamento foi para isso mesmo que Deus fez. Agora, alguns invertem a história aqui também, né? No namoro se excedem e quando chega no casamento esquecem disso aí. Não dão mais um cartãozinho, não dão mais uma flor, não falam palavras de carinho, de amor, de romance, né? Não se acariciam mais, não se abraçam, não se beijam. Você sabia que nós precisamos de abraços diários para fortalecer a relação conjugal? Isso é químico também. Porque o abraço promove a liberação de um neurotransmissor, e tem uma psicóloga aqui que vai dizer se eu estou inventando isso ou não, chamado ocitocina, na mulher. É isso mesmo, José? E no homem, a vasopressina. Esses neurotransmissores, esses hormônios, eles servem como uma cola no relacionamento. Quando tem muito abraço e muito beijo no namoro e um rompimento posterior, isso causa sofrimento. Porque esse mecanismo não foi feito para antes do casamento. Agora, no casamento, esse mecanismo é uma bênção, porque ele vai estreitar cada vez mais os laços que unem um homem e uma mulher para toda a vida. Abrace a sua mulher. Abrace o seu marido. Abrace seus filhos também. Isso gera prazer, isso gera união, isso gera bem-estar. Isaac já estava casado há um bom tempo com a sua mulher. E ele foi denunciado por suas carícias. Quando o rei viu que ele era carinhoso com a mulher, carinhoso demais para ser uma irmã, ele, opa, tem algo errado aqui. Que esse algo errado aconteça muito em nossos lares. Porque não é errado coisa nenhuma. Que esse ato, que essas atitudes de carinho, de carícia, aconteçam muito em nossos lares. Porque ali é que tem que acontecer realmente. Né? Vamos avante? Nós temos ainda algumas famílias para analisar. Gênesis 39, 6 a 10. Você conhece muito bem essa história. Uma das mais lindas histórias, assim como Daniel, por exemplo, né? De um jovem fiel a toda prova. Um jovem que foi deportado do seu país e poderia ser infiel porque poderia pensar assim: ninguém está me olhando mesmo, a igreja não está aqui, meus pais não estão aqui, eu vou aproveitar a vida. Eu vou chutar o balde, como alguns falam na gíria, né? Mas não, esse garoto, esse jovenzinho, ele foi fiel. Você conhece a história? Assim deixou ele aos cuidados, aqui se refere a Potifar, né? Deixou Potifar aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou. Ele disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com ele, com José, dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Solteiros, abram bem os ouvidos, porque essa lição vai para vocês. José era solteiro aqui. Ele teria muitos benefícios numa relação como essa, não só gratificações no aspecto sexual, mas também benefícios, talvez até materiais, porque ela era a mulher do patrão e poderia favorecê-lo. Há muitas pessoas que se vendem por posições numa empresa, muitas vezes, né? Há pessoas que se vendem por uma promoção e tal. José não era um homem que se vendesse. E o mais interessante é que ela insistiu muitas vezes, é que é dito que ele fugia. Ele desviava do caminho, sabia que ela estava lá, ele ia para cá. Então a lição para todos nós cristãos, não só para os solteiros, é identificar nossas fraquezas, nossas tentações, nossas lutas e fugir do caminho do perigo, do pecado mesmo, da tentação. Imitar José. Desviar-se anteriormente do pecado, não se colocar em perigo de forma desnecessária. José, ele fez isso. E aqueles que procuram ser fiéis em sua vida de solteiro acabam colhendo as bênçãos e os frutos disso no futuro. Veja só o que diz aqui em Gênesis capítulo 41, verso 45. O faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia e lhe deu por mulher Azenate,
filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. E nos versos 50 a 52, lemos assim: Antes dos anos de fome, Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Note que os nomes que José e a esposa dão aos 2 filhos são nomes hebraicos, o que sugere que realmente naquele lar, naquela família, a religião reinante ou dominante era justamente a religião de José, a religião hebraica. Ali, com certeza, José promovia as verdades que havia aprendido de seus pais, a verdade de um Deus que se revelou ao povo de Israel. José foi fiel na sua juventude e na sua vida adulta teve um casamento abençoado. Vale sempre a pena ser fiel. Um outro casal sobre o qual eu gostaria de meditar, de comentar e de refletir com você é um casal muito especial, cuja história é realmente muito bonita, muito inspiradora. Abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2, vamos ler aqui os versos 1 a 10. Êxodo capítulo 2, versos 1 a 10. Aqui nós encontramos a história de Joquebede, seu esposo Anrão, e o filho, o famoso filho Moisés. Diz assim o relato: Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que ele era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: Este menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o filho? O menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então, a filha do faraó disse à mulher: Leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: Porque eu o tirei das águas. É uma história realmente muito interessante, primeiramente porque a gente vê ali, uma primeira lição que a gente vê ali, é o fato de que Anrão e Joquebede eram da mesma tribo, pertenciam à mesma linhagem. Isso é uma lição para nós, para os cristãos, quando estão em busca de um relacionamento com vistas ao casamento, porque é interessante que um cristão procure para ser sua esposa, ou uma cristã para ser esposo, uma pessoa que tem as mesmas convicções religiosas, que tem os mesmos princípios, porque isso vai ajudar muito depois no estabelecimento do futuro lar. Além disso, nós vemos aqui uma outra lição interessante por parte de Joquebede, uma desobediência civil, ou seja, ela era fiel, acima de tudo, ao seu Deus. Lá em Atos capítulo 5, verso 49, diz: Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Nós, como cristãos, devemos ser, sim, fiéis ao Estado, às autoridades constituídas, devemos ser leais às leis da nação. Mas quando isso vai contra ou de encontro às nossas convicções bíblicas, aos mandamentos de Deus, a quem vamos ser fiéis em primeiro lugar? Assim como Joquebede, vamos ser fiéis a Deus. Ela jamais mataria ou entregaria à morte seu filhinho, Moisés. Outra questão muito importante nesse texto é o fato de que, note que interessante, né? Ironicamente, por ter sido fiel a Deus, Joquebede foi paga para ser mãe do menino. Mas note, ela sabia que tinha poucos anos ali com Moisés. Por volta dos 12 anos, uma criança que era criada por uma ama para a corte, né, um filho que iria para a corte depois, ela teria apenas então uns 12 anos de tempo para criar, para educar, para colocar na mente dessa criança os valores, os princípios do reino de Deus. E ela aproveitou muito bem, com certeza, o tempo que lhe foi dado. 12 anos ela sabia que tinha para moldar o caráter do pequeno Moisés.
Na verdade, nós que somos pais também temos pouco tempo. Minha filha mais velha está agora com 14 anos, ela já está falando, já está mencionando que cursos quer fazer no futuro, faculdade, talvez ir para um colégio, para um internato adventista, e isso começa a dar na gente um frio na barriga, sabe? A gente começa a se questionar, será que tudo que eu fiz foi suficiente? Será que eu aproveitei bastante o tempo que tive com ela? Fizemos culto familiar o suficiente? Conversamos o suficiente a respeito das coisas de Deus? Enfim, assim como Joquebed, nós que somos pais de filhos pequenos, devemos aproveitar cada momento, não desperdiçar nenhuma oportunidade a fim de levar nossos filhos até Cristo, a fim de ajudá-los a moldar um caráter que vai permanecer para a eternidade. Lá em Hebreus capítulo 11, nos versos 23 e 24, nós vemos que o trabalho de Joquebed não foi infrutífero. Realmente valeu a pena todo o esforço e aproveitar cada momento, cada oportunidade. Porque ali é dito que Moisés, ele fez a escolha mais sábia. Ele optou por ficar com o povo de Deus em lugar de desfrutar das riquezas, do poder e da fama lá no Egito. Ele fez a escolha mais acertada. E hoje Moisés, como diz a Bíblia, está já desfrutando a eternidade lá no céu. Ele desprezou, ele deixou de lado riquezas que eram passageiras e optou por uma riqueza permanente, eterna, a vida eterna. Há um texto de Ellen White que é muito significativo, em que ela diz que, mesmo estando lá na corte e tendo tido uma educação cristã, digamos assim, com a sua mãe e com seu pai, Moisés foi tentado, sim, por algumas coisas ali do palácio, daquela vida de glamour, de ostentação. O próprio amor da mãe adotiva era para ele realmente alguma coisa que o influenciava fortemente. Ela diz também que sua própria posição elevada como neto do rei, a dissipação de todos os lados, o requinte, a sutileza e o misticismo de uma religião falsa, o esplendor de um culto idólatra, a solene grandiosidade da arquitetura e escultura, tudo isso deixara profundas impressões em sua mente em desenvolvimento. E modelar até certo ponto seus hábitos e seu caráter. A mudança de ambiente, portanto, era necessária. Deus viu isso, não é? Para que ele pudesse, então, remover essas impressões que haviam ficado na mente de Moisés. Note, mesmo com uma educação cristã, mesmo com uma educação religiosa bastante significativa, bastante bem fundamentada, os nossos filhos terão tentações aí no mundo. Eles vão ser também tentados por coisas como fama, como prazer, como poder, dinheiro e tal. Moisés aqui é dito que ele foi tentado inclusive por coisas que não parecem nem tão ruins assim, como a arquitetura, como a própria cultura do Egito, mas se essas coisas começam a competir com Deus, com a posição que Deus deve ter em nossa vida, elas acabam sendo também perigosas. E no caso de Moisés, Deus o conduziu para desaprender essas coisas e reaprender valores que seriam permanentes, eternos e importantes para a vida dele. Deus seria seu auxiliador quando o conflito fosse demasiado severo para a força humana. É o que diz ali Ellen White no livro Patriarcas e Profetas. Poderíamos falar um pouco também sobre a família de Sansão, os pais dele. Está lá o relato em Juízes capítulo 13, versos 2 a 15. Eu vou deixar que você leia depois em casa, aí, onde você estiver, em sua Bíblia, Juízes capítulo 13, 2 a 15, porque a grande lição que nos vem dos pais de Sansão é a de pedir sempre ajuda a Deus. Eles não confiaram na sua própria sabedoria ou no seu próprio conhecimento. E, afinal de contas, quem é o pai que está realmente devidamente preparado para tudo que vai enfrentar no que diz respeito à paternidade? Os pais de Sansão consultaram a Deus e perguntaram: o que devemos fazer com esse menino? Qual é o caminho que devemos apresentar para ele? De que forma devemos educá-lo? Vale a pena sempre buscarmos a orientação de Deus em sua palavra e por meio da oração, a fim de termos mais sabedoria, discernimento, a fim de criar nossos filhos no caminho do Senhor. E eu quero concluir falando sobre uma família que realmente é muito, muito especial, e não podia deixar de falar dessa família nessa nossa reflexão sobre o projeto de Deus para as famílias. A história está lá em Mateus. Vamos então para o Novo Testamento. Mateus, no capítulo 1, versos 18 a 24. Naturalmente que eu estou falando aqui da família de Jesus Cristo, José, Maria e Jesus. Mateus capítulo 1, versos 18 a 24. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo.
Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Que história linda, maravilhosa, e quantas lições importantes podemos extrair aqui da vida de Maria, de José e depois, claro, de Jesus também. Note o quão valoroso, íntegro, bom e honesto era José, não por acaso escolhido para ser o pai adotivo de Jesus aqui na Terra. Quando Maria aparece grávida, ele não entendeu o que estava acontecendo, ficou naturalmente muito triste, magoado, confuso, mas embora ele pudesse denunciá-la às autoridades, o que faria com que ela pudesse até ser apedrejada por fornicação, ele não fez isso. Na verdade, ele decidiu secretamente ir embora, o que faria dele o culpado pela situação. Ele seria tido como um abusador, talvez um estuprador ou algo assim, alguém que violou Maria e a engravidou e fugiu por causa disso. Ele preferiu, em lugar de denunciar a mulher a quem amava, fugir dali e assumir uma culpa que ele não tinha. Claro que Deus não o abandonou, enviou um anjo, e esse anjo revelou tudo o que estava acontecendo. Na verdade, era algo mais maravilhoso do que eles podiam imaginar. Eles estavam recebendo o maior dom do universo, o Filho de Deus, que iria nascer como ser humano. José, quando acorda desse sonho em que o anjo revela para ele essas verdades, ele faz, diz aqui o relato, que ele faz exatamente o que o anjo disse. José era um homem obediente a Deus, era um homem fiel aos mandamentos de Deus. Ele dá o nome que Deus pediu, ele faz o que Deus ordenou e ele dá, assim, um grande exemplo de obediência a Deus, mesmo pagando um alto preço por isso. Nós vemos que Jesus, em sua infância e adolescência, ele passou a trabalhar com o pai na carpintaria. Isso para mim também é uma coisa bonita, porque a gente vê que Jesus seguiu os passos de seu pai adotivo. O pai era laborioso, era trabalhador, era uma pessoa dedicada, esforçada, e o filho também seguiu esse caminho. Note, o criador de todas as árvores do mundo foi alguém que serrou madeira, aplainou madeira, trabalhando como carpinteiro. Isso é realmente muito maravilhoso. E que fique assim a lição para nós, os pais, de que nossos filhos vão também imitar nossos exemplos bons, infelizmente, como já vimos, alguns ruins também, que eles se espelhem na nossa honestidade, integridade, na nossa laboriosidade. Outra lição importante que podemos extrair da família de Jesus. Nós sabemos que Jesus era alguém letrado. Com 12 anos ele esteve lá no templo e debatia conceitos filosóficos profundos e teológicos com os sábios do templo. Em outra ocasião, já no seu ministério público, ele escreveu na areia das escadarias do templo ali os pecados daqueles que queriam apedrejar a mulher adúltera pega em flagrante adultério. Jesus lia, escrevia, mas ele nunca foi à escola oficial dos rabinos, até porque não era interessante que ele fizesse isso para não se contaminar com as ideias errôneas que os rabinos haviam adotado. Onde ele aprendeu a ler? Com quem ele aprendeu as escrituras? Claro que foi em casa, com sua mãe. Aos pés de Maria, Jesus aprendeu a ler e a conhecer a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Aqui tem outra lição muito importante. José e Maria eram um casal muito pobre, muito humilde. E, no entanto, eles tinham em casa algo que custava muito dinheiro, os rolos da Bíblia Sagrada. Eram rolos de pele de cabra, eram livros, né, em forma de rolo, muito caros. Quer dizer, se fôssemos transportar a história para hoje, José e Maria não teriam um carro do ano, não teriam os móveis mais caros e nem roupas de marca caras, de grife, mas eles teriam em casa aquilo que realmente tem valor. A Bíblia Sagrada, livros espirituais, coisas que aproximam a pessoa, os filhos de Deus. Possamos nos imitar também esse exemplo de José e Maria e dar valor àquilo que realmente tem valor, especialmente a educação cristã
de nossos filhos. Eu quero concluir lembrando com você alguns textos da Bíblia que são muito especiais, como por exemplo Deuteronômio capítulo 4, versos 9, e capítulo 6, versos 4 a 7, que nos incentivam a aproveitar cada circunstância, cada situação, cada momento para colocar na mente de nossos filhos a verdade da palavra de Deus, para que eles sejam protegidos por esse conteúdo. Lá no Salmo 127 também lemos que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Não adianta eu apenas suar a camisa para ganhar o pão diário, trazer aquilo que minha família precisa no sentido físico da palavra e me esquecer do aspecto espiritual, porque um dia, no fim das contas, todos nós morreremos, se Cristo não voltar antes disso, e as coisas materiais ficarão para trás. Mas o que é espiritual, o que é investido na formação do caráter, isso sim é eterno. Então que, ao buscar edificar nosso lar, coloquemos nas mãos de Deus esse propósito, de que Ele edifique nossa família e de que a espiritualidade, a religião seja realmente o centro, o foco de nossos esforços. Lá em Josué capítulo 24, versos 14 e 15, nós vemos esse homem de Deus fazendo uma afirmação muito séria, muito contundente e importante. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que você que está me acompanhando, me ouvindo, aí no seu computador, no seu smartphone, na sua casa, não sei onde você está, possa também tomar essa decisão de, com sua casa, servir a Deus, servir ao Senhor. Você nunca vai se arrepender disso. Na verdade, você terá um associado poderoso, amoroso, que está interessado supremamente na sua salvação e na salvação de seus filhos. Eu espero que um dia essa imagem que você está contemplando, essa pintura, possa ser uma realidade na sua vida e na minha vida também. Que um dia possamos apresentar nossos filhos a Deus e dizer para Ele: Senhor, aqui estão os presentes maravilhosos que Tu me deste, eu devolvo para Ti esse presente. Possamos apresentar nosso cônjuge diante de Deus e a nós mesmos também, ali redimidos, para estar para sempre com o Senhor e com aqueles que nós amamos. O lar é o primeiro campo missionário de qualquer pessoa que se diz cristã. Não adianta você ganhar o mundo e perder sua família. Isso é derrota, isso é fracasso total. Que Deus nos ajude realmente a investir naquilo que realmente merece ter a nossa atenção, nosso investimento, todo o nosso esforço. Eu quero concluir lendo um texto que para mim é muito significativo. 1 Crônicas capítulo 17, versos 26 e 27. Ali há um pedido que eu creio deveria ser o nosso pedido também, o nosso motivo de oração constante. Senhor, por Tua bondade, abençoa a família do Teu servo, para que ela continue para sempre na Tua presença, pois o que Tu, Senhor, abençoas, abençoado está para sempre. Que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a minha família também, para que possamos desfrutar aqui na terra de um pedacinho do céu e que em breve possamos estar para sempre com o nosso Deus, o nosso protetor, o nosso Salvador. Um grande abraço para você e que Deus abençoe ricamente a sua família.